Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos caminhar com Jesus? Meus queridos, hoje o tema da nossa aula é sobre a cruz e juntos nós vamos entender o que significa a cruz, o que ela significava na sua época, qual era o contexto da época, o que ela significava para os romanos, o que ela significava para os judeus, o que ela significa para nós enquanto cristãos e o que nós podemos aprender com a cruz e o que nós podemos colocar em prática nos dias de hoje. E o texto que nós utilizaremos como base desse tema é Isaías 53, versículo 10. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 53, versículo 10, que diz assim: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, vamos ter esse texto como base, e se nós lermos e prestarmos bem atenção, nós vamos entender que a cruz é o resumo de Isaías 53. Por quê? A palavra aqui diz que esta foi a vontade do Senhor, esmagar o seu servo, fazer sofrer o seu servo, que é também o seu filho, porque a cruz de Deus é a vontade dele, é o cumprimento da sua vontade. Por quê? Porque era a vontade de Deus castigar o pecado. Quando Cristo estava próximo de ser crucificado, ele já dizia aos discípulos, ele falava assim, ó: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem seja castigado, humilhado. Por que é necessário? Porque esta é a vontade de Deus. Porque Deus estabeleceu que o pecado precisava ser condenado, o pecado precisava ser pago. Então era necessário, foi da vontade de Deus que um justo justificasse a todos nós. Então a cruz, ela é a nossa justificação. Assim como Isaías 53 diz, Jesus é a nossa justificação, porque esta foi a vontade de Deus. E o texto também diz que um servo iria se entregar, ele iria ser a nossa oferta de culpa. E aqui no original é como uma oferta de troca. Então Deus, ele estava entregando algo puro, algo que não tinha pecado, que não tinha nenhuma maldição, não tinha nada, estava entregando em troca, ele estava tirando o pecado. Então Jesus é a nossa oferta, Jesus é este Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Assim como lá atrás João Batista olhou para Cristo e disse aos seus discípulos: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, assim como Isaías 53 diz, na cruz foi crucificado o Cordeiro, que tiraria os nossos pecados. E depois de todo o seu sofrimento, como o texto diz, nós seríamos justificados. Como eu já falei aqui, a cruz é a nossa justificação. Então, resumindo, Isaías 53 fala sobre a cruz, aquilo que ela veio fazer, quem estava lá crucificado e qual a sua conclusão. Mas, para nós entendermos com um pouco mais de profundidade, vamos entender o que a cruz significava, principalmente no contexto da época do nosso Senhor. Então, se nós olharmos para o contexto e o que a cruz significava, principalmente para os romanos, a cruz era um instrumento de execução pública. Era como se fosse uma mensagem para qualquer um que habitasse naquelas terras de que quem fosse contra o Império Romano seria humilhado, seria colocado seria executado de uma forma pública, deixado nu, seria ferido, seria exposto, e todos aqueles que de alguma forma
tentasse se colocar acima do Império Romano teria este fim. Se nós lembrarmos de qual foi a acusação dos judeus para que Jesus fosse morto, crucificado, ele dizia, ó, Jesus se colocou como rei e está tentando se colocar acima de César. Mas como o nosso Senhor diz, o reino dele, o reino dele não é daqui, mas sim dos céus. Então, basicamente, a cruz para os romanos era uma vergonha, era uma execução. Para os judeus, era um significado de maldição. E por isso que eles se envergonham tanto da cruz, se envergonham tanto de Cristo e não aceitam Jesus como Messias. Porque como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 21, 23, maldito de Deus é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, além de uma humilhação romana, havia também essa questão espiritual para os judeus. Então, eles não aceitavam de maneira alguma que o Messias fosse crucificado. Para eles, o Messias não poderia ser derrotado ou crucificado. Ele deveria ser vitorioso. Mas Jesus transforma essa maldição e nos livra, como a palavra de Deus diz e como Paulo escreve, nos livra da maldição da lei, nos livra da maldição do pecado através da cruz. Então aquilo que era para ser uma derrota, aquilo que era para ser humilhante, Jesus através da cruz torna algo como vitorioso. Então aqui o sinal de vergonha, de maldição, era uma ação contrária ao Messias que os judeus tanto acreditavam. Para nós cristãos é o nosso sinal de vitória. Por isso que o apóstolo Paulo sempre deixou claro nas suas cartas e para a igreja: eu não me envergonho do evangelho. De maneira alguma eu me envergonho do meu Messias, do Cristo crucificado, porque ele é o poder de Deus, é aquilo ali que me salva. A cruz não é um sinal de vergonha para nós. A cruz é o poder de Deus, é aquilo que nos livra do mal. A cruz não é somente um sinal de humilhação como para os judeus. Ela é uma humilhação para o Cristo, ela é o pagamento do pecado, mas para nós é a nossa salvação. Então, aquilo que era vergonha na cruz, no contexto, na época, virou a nossa vitória. Então, a cruz era um sinal de vergonha, para nós é uma vitória. Aquilo que era maldição para os judeus, para nós é salvação. E aquilo que era loucura virou poder para nós sermos salvos. Em Efésios 3, no versículo 16 e no versículo 20, o apóstolo Paulo ele faz uma oração. E essa oração basicamente é assim, vou ler bem rápido. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele o fortaleça no seu íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam justamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E é isso que a cruz significa para nós, o amor de Deus. E Paulo, ele sempre orou e sempre desejou que a igreja entendesse. Ele pedia para que o Espírito trouxesse essa revelação para nós. Então, assim como o Efésios 3 diz assim, que a gente entenda que foi através da cruz que Deus habita nos nossos corações. E aqui essa palavra não é somente uma mera visita, mas é por conta da cruz que o Espírito de Deus pode habitar em nós. Assim como o apóstolo Paulo escreve que a gente seja enraizados, fundados em amor, no amor, é por causa da cruz que hoje nós podemos viver no profundo amor. A cruz simboliza amor, então nós, enquanto cristãos, devemos levar esse símbolo. Não é um símbolo de morte, não é um símbolo de maldição, não é um símbolo de humilhação, é um símbolo de amor. A cruz significa amor para nós, que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E essas dimensões lembram a obra de Deus, aquilo que a cruz atinge, todos os povos, todas as pessoas,
todos aqueles que Ele deseja, que Ele ama, e que a gente possa conhecer o amor que excede todo entendimento. O amor de Deus excede tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós não entendemos. A cruz significa Deus amando a sua criação e não desejando que ela vá para o inferno, e é capaz de ele executar o seu filho, ter a vontade de derrubar toda a ira no seu filho na cruz, por causa do amor, porque ele ama tanto a sua criação e não deseja que a gente vá para o inferno. Isso é a cruz de Cristo. Amor. Deus abençoe. Continue amando a Jesus. Até a próxima.